Salmos 139. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe conheces os meus pensamentos. Observas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. A palavra ainda nem chegou à minha língua e Tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por todos os lados e pões a Tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim e tão elevado que não posso atingir. Para onde me ausentarei do Teu Espírito? Para onde fugirei da Tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda ali a Tua mão me guiará e a Tua mão direita me susterá. Se eu digo, as trevas com certeza me encobrirão e a luz ao redor de mim se me fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras e a noite é tão clara como o dia. Para ti, as trevas e a luz são a mesma coisa, pois Tu formaste o meu interior, Tu me teceste no ventre de minha mãe. Graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As Tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os Teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no Teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia. Que preciosos para mim, ó Deus, são os Teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se o contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Como eu gostaria, ó Deus, que acabasses com os perversos. Afaste-se, pois, de mim homens violentos. Eles se rebelam contra Ti e, como Teus inimigos, falam coisas ruins. Acaso não odeio os que Te odeiam, Senhor? E não desprezo os que se levantam contra Ti? Eu os detesto com ódio completo. Para mim são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Esse Salmos é atribuído a Davi, um rei de grande proeminência da história de Israel, cuja relação com Deus se fez desejável por todos nós, dado a intimidade, a devoção e o testemunho do próprio Deus a respeito de si, quando disse ser Davi um homem segundo o seu coração. A devoção de Davi, ela é admirável, porque desde a sua meninice, ele aprendeu o caminho da adoração no uso do seu instrumento, quando dedilhava uma harpa ou quando salmodiava ao Senhor e em oração se dirigia ao Senhor. E Davi não permitiu que essa devoção e essa relação que se manifestava através de cânticos, salmos e orações se perdessem ao longo da sua trajetória, porque esse é um grande perigo que todos nós sofremos, de perder
a devoção, o calor na alma e no coração, na relação com Deus, na comunhão. É muito provável que muita gente, quando começou os seus primeiros dias de fé, tivesse a adoração de uma maneira mais vívida, mais forte. Só que o tempo foi passando e, quem sabe, a adoração pública e coletiva lhe gerou um costume, impondo a você essa rotina de vir à igreja às sextas e aos domingos, e aí se assentar e nada fazer e nada produzir no que diz respeito à adoração. Mas Davi nos ensina que desde a sua meninice, a sua mais tenra idade, a sua mais alta idade, a sua velhice, ele continuava nesta comunhão com Deus, salmodiando, cantando e orando ao Senhor. Nós poderíamos inclusive pensar sobre as muitas fases da vida de Davi, da forma como ele se comportou, porque nem mesmo em seus pecados ele perdeu, meus queridos, a capacidade de se render ao Senhor mediante os seus erros, e possivelmente essa é uma marca maior de Davi. Mas o Salmos 139, o salmista nos propõe revelar, e ainda que não fosse essa, quem sabe, a sua intenção, uma vez que este é um cântico ao Senhor, mas dentro desse cântico, o salmista nos permite conhecer alguns atributos de Deus, que na relação com esses atributos nós temos a nossa fé elevada. O salmista nos propõe aqui conhecer dois atributos de Deus, e digo serem esses atributos incomunicáveis, que é o atributo da onisciência e o atributo da onipresença. Por mais que os nossos pensamentos a respeito de Deus sejam grandiosos, eles não podem se comparar ao que aqui está proposto, porque o que Davi propõe nesse salmo transcende a tudo aquilo que nós costumamos pensar a respeito de Deus. Por isso que Deus se revela por meio das Escrituras, essencialmente. A palavra, as Escrituras nos revela muito de Deus, e a nossa relação ela é edificada. Então, nem mesmo, e aí vale considerar que mesmo o salmista propondo trazer um conhecimento que transcende a todo esse conhecimento que experiencialmente nós temos a respeito de Deus, ele também nos dá a conhecer que nem mesmo as alturas e a profundidade que ele vai tratar nos versículos posteriores aqui, são capazes de anular a importância da relação pessoal com Deus, porque Deus é uma pessoa, e a relação com Deus é uma relação pessoal, não é uma relação coisificada, e a transcendência de Deus não anula essa relação pessoal que temos com Deus. Portanto, quando nós olhamos para os Salmos 139, nós encontramos um Deus poderoso, sim, grandioso, sim, onisciente, sim, onipresente, sim, mas pessoal, e tão pessoal que trata conosco todos os dias, dos detalhes da nossa existência e no suprimento de nossas necessidades. Deus não é indiferente a nada daquilo que lhe acontece, sendo tão grande e tão poderoso, para Ele, tudo o que lhe acontece importa também para Ele. Já parou para pensar? Que um ser tão grande que criou o mundo pelo poder da palavra, e foi dizendo haja e aconteça, e foi criando todas as coisas, e criou o homem segundo a sua imagem e semelhança. O homem decaiu da glória de Deus porque infringiu a lei que Deus estabeleceu, o limite que Deus estabeleceu, pecou. E esse Deus não
ficou indiferente às dores deste homem que pecou e se insurgiu contra ele. Pelo contrário, Deus ofereceu tudo que tinha por todos quantos já viveram, inclusive para nos restaurar a sua própria imagem, nos reconciliando por meio do seu unigênito Jesus Cristo. Esse é o Deus das Escrituras, grande e poderoso, mas que se importa com você. Grande e poderoso, mas que tudo aquilo que acontece com você também diz respeito a Ele, porque você é obra das mãos de Deus. Você é obra das mãos de Deus. Então esse Deus que se relaciona conosco de forma pessoal, e a proposta também de Davi é demonstrar o quanto estes salmos é intensamente pessoal, do começo ao fim. Ele nos apresenta um Deus que conhece todas as coisas, dos versículos 1 ao 6, é isto que Davi vai dizer: Senhor, tu me sondas e me conheces. Existe um instrumento de navegação usado pelos pescadores e os capitães de embarcações, que é chamado de sonar. E eles, por meio daquele instrumento, não importando onde estejam, no meio das águas profundas, aquele instrumento permite eles saberem onde estão os cardumes de peixes. Eles conhecem da sua rota, da sua navegação e do que há ali. Inclusive, aquele instrumento consegue precisar em grande parte a profundidade da firmeza da terra ali onde as águas estão por sobre. Meus queridos, eu acho isso de uma grandeza, que quando Davi diz assim: tu me sondas e me conheces, Davi está dizendo: tu tens o meio de saber tudo que há aqui dentro que nem eu sei que tem. Não existe um pensamento oculto diante de Deus. Já parou para pensar que durante mais de 1h30 de culto que você está aí, você já pensou tanta coisa? Inclusive pensou nada? Porque tem hora que a mente finda não pensando nada, né? Tem hora que você viaja assim para distante do ambiente que você está aqui. Você já saiu do corpo hoje aqui umas 3 vezes aí. Quem está cansado já deu uma cochilada. Quem está entediado já pensou o que vai fazer depois do culto. Então você já saiu do corpo aí umas 3 vezes, não em espírito, mas em pensamento. Sim ou não? Você já viajou por muitos lugares aqui, estando aqui, pensou em casa, pensou em quem veio, em quem não veio, pensou tantas coisas. E você, consigo, disse: está preservado todos os meus pensamentos. Quem sabe pensou até coisa que não deveria pensar. Nós não temos domínio sobre os pensamentos, temos domínio sobre as ações. Sobre as ações nós temos domínio, sobre os pensamentos não. Inclusive pensamentos que transitam na nossa mente, no nosso coração, que a gente diz: Jesus, misericórdia, um pensamento desse na minha cabeça, sou crente, não posso, Jesus. Um negócio desse, uma pessoa faz uma raiva grande, aí você diz: se eu pudesse, mas não pode, porque nem todos os nossos pensamentos, que às vezes são fruto dos nossos desejos, podem se transformar em ações, porque senão tem prejuízo, tem tragédia, não só para você, para a vida de uma outra pessoa. E você diz consigo: meus pensamentos estão guardados, ninguém sabe. Olha aqui as 7 chaves. E você está diante de Deus, irmão. Diante de Deus todas as coisas estão nuas e patentes. Aquele que tem os olhos como chamas de fogo conhece os seus pensamentos. Fala, meu Deus, pastor, se Jesus viu os meus pensamentos hoje, essa semana, eu estou frito. Graças a Deus que Ele conhece os nossos pensamentos.
Tu me sondas, tu conheces os meus pensamentos. O Senhor sabe quando eu me assento, quando me levanto, de longe conhece os meus pensamentos. O Senhor observa o meu andar e o meu deitar. Olha aí, você está caminhando pela rua e o salmista está dizendo, ele está vendo você andando. Ele vê quando você vai, vê quando você vem, vê quando você levanta, vê quando você senta, vê quando você dorme, vê quando você acorda. Os olhos do Senhor estão sobre você. Não há uma instância da sua vida que não seja percebida pelo Senhor. Tem gente que se desespera com isso. Eu me alegro com isso, porque sei que enquanto os olhos do Senhor estiver sobre mim, eu estarei seguro. A minha segurança está no cuidado de Deus. A minha segurança está no cuidado de Deus. Então a palavra nem chegou à boca e o Senhor já sabe. O Senhor me cerca por todos os lados. O Senhor põe a sua mão sobre mim. E o seu conhecimento é maravilhoso demais, de maneira que eu não posso atingir. Você entende o que Deus está falando com você? Essa é a onisciência de Deus, que você ainda nem pediu o que precisa, e Ele já sabe o que você vai pedir. Você ainda nem expressou a sua necessidade, e Ele já conhece a sua necessidade. Portanto, esse Deus onisciente, que conhece os segredos da nossa vida, manifesta o seu cuidado diariamente. Mas o salmista também nos apresenta um Deus, meus queridos, que é onipresente. Ele diz, para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se eu subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins da terra, ainda ali a tua mão me guiará e a tua mão direita me susterá. Se eu digo as trevas com certeza me encobrirão, e a sua luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras, e a noite é tão clara como o dia. Meus queridos, alguns estudiosos usam essa expressão aqui dos versículos 7 a 12, usa esse contexto, essa porção, para apresentar o caçador celestial. Olha aí, o caçador celestial. Para onde você for, Ele está. Você não foge da presença dEle. Vou entrar dentro do quarto, trancar a porta, Ele não vai me ver, Ele está lá. Olha, eu vou lá para o Polo Norte, Ele está lá. Vou para o Polo Sul, Ele está. Vou morar entre os beduínos nas regiões desérticas, Ele está lá. Eu vou habitar entre os esquimós, lá nos lugares gélidos, Ele está. Eu vou cavar um buraco aqui e chegar no centro da terra, você não escapa dele. Então eu vou pegar uma aeronave aqui, um foguete, vou subir até... Ora, lá Ele tem as suas moradas. Você não foge dele. Eu vou para a luz, Ele habita na luz. Vou para as trevas, até as trevas são luz para Ele. Ninguém foge da presença de Deus. Se você vai para dentro do hospital, Ele está lá, aleluia. Alguém que muitas das vezes no desvio de conduta tem que cumprir pena, e lá dentro da cadeia Deus se revela a ele por meio de porções das Escrituras. Glória seja dado o nome do Senhor. Para onde você for, você vai se deparar com a realidade da presença de Deus. Ao longo das Escrituras nós nos encontramos com muitos homens tentando fugir de Deus. Jonas foi um desses que ousou fugir de Deus. Pagou uma passagem, entrou no barco para seguir para uma direção diversa àquela que Deus havia estabelecido. E lá no meio das águas, Deus decidiu agitar aquele mar, balançar aquela embarcação, acordar o fugitivo. E aqueles que ali estavam perceberam que aquele homem estava fugindo de Deus.
De maneira que quando Jonas percebeu a furada que havia se metido, a fria que havia entrado, ele disse: podem me jogar no mar, o problema aqui sou eu. Aí jogaram Jonas no mar. Deus não vai estar no profundo do mar. Ora, ele inclusive faz a sua declaração dizendo: do inferno eu clamei. Porque você imagina, você está no ventre de um peixe. Não tem nada de confortável no ventre de um peixe, tem? A gente compra um peixe, muitas das vezes para tratar em casa, e fica aquele mau cheiro que só não falta sair. Agora você imagina estar no ventre de um peixe, no profundo das águas, mas lá do que ele chama de inferno, ele clamou ao Senhor, e o Senhor ouviu, porque o Senhor estava presente também com Jonas. Não há lugar tão profundo que Deus não possa estar. Não há lugar tão alto que Deus não possa estar. Não há lugar tão distante que Deus não possa estar. Tão pouco, tão perto que Deus não possa estar. Perto ou longe Ele está. Alto ou profundo Ele está. Claro ou escuro Ele está. Será que Deus não está presente no que você está vivendo? Será que Deus não está presenciando o que você está passando? Glorifique a Deus esta noite e exalte o nome do Senhor, porque o Deus que sabe é também o Deus que está. Como onipresente, Ele sabe todas as coisas. Como onisciente, Ele sabe todas as coisas. E como onipresente, Ele está em todos os lugares. Oh glória, levante a sua mão comigo, como declaração de quem crê nestas palavras. O Deus que sabe todas as coisas também está em todos os lugares. O Deus que sabe os teus pensamentos, as tuas necessidades, o que você está passando, é o Deus que está presente em tudo isso. Por isso, com esta mão levantada, abra esta boca e glorifique aquele que você se propôs vir adorar, porque o que sabe está. O que sabe está. O onisciente é também onipresente. Oh glória. Quem sabe esta noite não tem aqui alguém querendo fugir do centro da vontade de Deus. Quem sabe essa noite aqui não tem alguém querendo fugir de um chamado de Deus, de uma vocação, de um propósito, de uma direção. O caçador celestial já empreendeu a busca em direção à sua vida, e não tem escapatória. Cedo ou tarde você terá um encontro com Ele. Cedo ou tarde você terá um encontro com Ele. Glória seja dado o nome do Senhor. Esta é uma relação pessoal com o Deus que nos conhece, com Deus que sabe quem somos e que se propõe caminhar conosco na trajetória da nossa existência. Deus não cansa, Deus não se fadiga, Deus não se decepciona, Deus não se frustra. Aleluia. Não. Deus está frustrado, decepcionado comigo. Que coisa, que conversa. Deus sabe todas as coisas, Ele é eterno. Ele lhe conhece antes mesmo de você existir. Foi Ele que teceu você, formou você no ventre de sua mãe, disse o salmista. Ele lhe deu forma. Ai, Deus está triste comigo. Pode até se entristecer, mas a tristeza de Deus nunca rompe a relação que Ele tem com você, porque por meio da sua palavra Ele restaura esse relacionamento novamente. Agora, esse Deus que sabe, que é o Deus também que está, é o Criador de todas as coisas, versículos 13 ao 18. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre da minha mãe. Olha, eu estou pensando aqui, esses dias a associação anunciou aqui, vai começar o curso de crochê, né? Aí o pessoal que vai fazer crochê fica lá com a linha, dando os pontos, porque sabe cada ponto. A pessoa quer formar uma toalha, e naquela toalha ela quer desenhar uma flor. Ela vai ponto por ponto, ponto por ponto, ponto por ponto. Daqui a pouco tem uma flor lá desenhada. Vai dar um trabalho, né? Deus é o artesão da sua existência.
Você consegue entender essa grandeza? Deus é o artesão da sua existência. Foi Ele que teceu você. Às vezes a gente olha para o espelho e diz: eu não gosto desta parte do meu corpo, eu não gosto da cor desse olho, eu não gosto dessa orelha, eu não gosto disso, não gosto daquilo. Você é obra das mãos de Deus. Deus teceu você, Deus lhe deu forma. Aleluia. Você precisa achar contentamento nesta verdade, porque Ele é o Criador. Se tem alguém que sabe como você funciona, é Deus. Olha, às vezes a gente tem que se relacionar com pessoas que dá 4 estações numa hora, né? Tem gente que quando você pensa que ele está alegre, ele está triste, aí você diz: não, ele está triste, ele está alegre. E aí tem agora até os transtornos, né? Transtorno de personalidade. E é aquele negócio que dificulta as relações sociais, que você não sabe o que fazer. Uma pessoa é difícil de se relacionar. E você mesmo às vezes diz sobre si: olha, pastor, eu sou uma pessoa tão difícil, não tem amizade que dure comigo, porque eu sou difícil. Relacionar-se comigo é difícil. Não sei quem me aguenta, quem me tolera. Nem eu me suporto, pastor, nem eu me aguento. Aí Deus está dizendo para você essa noite: eu sei quem é você. Foi eu que formei você, foi eu que teci você. Eu conheço você, eu caminho com você. Aleluia, glória a Deus. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto. Você imagina que uma mãe que tem um afeto profundo pelo filho, porque foi gerado no ventre, né? Ela acompanhou todo o processo gestacional, 42 semanas, 9 meses, mudou toda a estrutura do seu corpo. Ali tem um cordão umbilical ligado ali. É um negócio. 9 meses de intimidade. Tanto é que quando um filho vai crescendo, há uma sensação de perda, né? Por parte da mãe e do pai. Meu Deus, meu filho está crescendo. Daqui a pouco ele está se indo. Você cria essa relação tão afetuosa, tão profunda, que você fica com medo às vezes de perder. Deus criou você. Você é obra das mãos de Deus. Sua mãe viu as imagens de algum exame por aí, mas eu preciso lhe dizer que Deus viu foi os seus ossos quando ainda estava em formação. Você crê nessa palavra? Você recebe isso? Escute o que eu estou lhe dizendo. Você foi fazer para ver alguma coisa lá de quantas semanas estava uma ultrassonografia, agora em 3D, que dá para ver até a face, né, do bebê. E Deus, pastor, Deus viu os seus ossos quando ainda estava em formação. Deus viu, conhecia até o teu DNA quando você estava sendo formado. O Deus que sabe todas as coisas é o Deus que está presente em todos os lugares, mas é também o Deus Criador que testemunhou o seu surgimento, o seu nascimento. E é isso que Davi está dizendo: os teus olhos me viram a substância ainda informe, forma embrionária. Vai evoluindo, 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 mas quando era substância ainda informe, ninguém sabia a forma, Deus já sabia quem era você. Deus já conhecia você. E no teu livro foram escritos todos os meus dias, meus queridos. Isto é uma declaração do Deus eterno. Eternidade não é um tipo de tempo, é ausência de tempo. Deus sabe, não é porque determina, Ele sabe porque conhece. Deus não precisa determinar para saber. Ele sabe porque está diante dele, passado, presente e futuro. Converge todas as coisas.
Pastor, meu futuro, Deus determinou. Cuidado com esses determinismos. Deus conhece o seu futuro, porque Ele está no seu futuro, porque Ele está presente no seu futuro. Quem está me entendendo diz amém. Então Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele é criador de todas as coisas, mas Ele também é santíssimo. Versículos 19 ao 24. Como eu gostaria, ó Deus, que acabasses com os perversos. Afastem-se de mim, pois os homens violentos. E o salmista vai começar aqui a descrever um padrão de conduta que é antagônico à santidade de Deus. Homens violentos, homens perversos, homens rebeldes, homens que falam coisas ruins, homens que odeiam a Deus. O salmista inclusive vai dizer que é tomado de ódio por esses que detestam a Deus. Mas diante desse cenário ele diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno, ou seja, pelos caminhos da tua justiça. Será que você pode esta noite fazer esta oração e dizer: Senhor, vem aqui para dentro de mim e revira aqui dentro, e o que tiver de coisa que não te agrada, lança fora, Senhor. Faz a limpeza nesta casa que deve ser tua. Faz a limpeza nesta casa que deve ser a tua habitação, o lugar da tua morada. Você pode orar esta noite pedindo isso ao Senhor. Ó Deus, tu que sabes todas as coisas, que conhece os pensamentos, a palavra ainda nem me chegou à boca e tu já conheces, Senhor. Tu que estás presente em todos os lugares, inclusive essa noite aqui, tu estás presente. Eu vou sair daqui e o Senhor vai estar comigo. Eu vou chegar na minha casa e o Senhor vai estar comigo. Eu vou dormir e o Senhor vai estar reparando enquanto eu durmo, porque tu não dormes. O guarda de Israel não dorme, não descansa. Ele nos guarda enquanto nós descansamos. Você vai acordar amanhã para o trabalho e o Senhor estará com você, vai caminhar com você. Você se alegra. Esse é o Deus que sirvo. O Deus que sirvo não é um Deus que tem olho e não vê, que tem boca e não fala, que tem nariz e não sente, que tem ouvido e não ouve, que tem mãos e não apalpa. Não, esse não é o meu Deus. O Deus que eu sirvo tem olhos e vê, tem boca e fala, tem nariz e sente, tem ouvidos e escuta, tem mãos e apalpa, tem pés e anda e caminha sobre a face da terra com aqueles que o temem, e caminha com esses para os livrar. Você pode levantar a sua mão e adorar esse Deus que lhe sustentou até esse domingo de gratidão. Hoje é um domingo de gratidão. Hoje é um domingo de gratidão. Você está aqui para agradecer a Deus. Obrigado por me conhecer. Obrigado pela tua presença. Obrigado por me criar. Obrigado por me santificar. Obrigado por me lavar interiormente por meio da tua palavra. Obrigado por me conceder o teu Espírito Santo. Obrigado por me conceder a salvação. Obrigado por me dar esperança de vida eterna contigo. Obrigado por me prometer moradas eternas do céu de glória. Eu te louvo e te bendigo. Eu te louvo e te bendigo, Senhor. Você não pode ficar de braços cruzados. Você não pode ficar de mãos atadas esta noite. Você não pode ficar de boca fechada, porque grandes coisas tem feito o Senhor por você, e por isso você está alegre. Você tem que dar testemunho das maravilhas do Senhor. Se você pode, fique de pé adorando e glorificando a Deus. Fique de pé adorando e exaltando o nome do Senhor.
aleluia.